E aí, tudo bem? Beleza? Bom, hoje é uma aula um pouco diferente, né? Na verdade, eu não vou escrever nada no quadro, então eu sentei aqui justamente para a gente falar do princípio de Mar, ok? O princípio de Mar, na verdade, Mar, né? Foi um cara que contestou muito as ideias do Newton ali pelo final do século XIX, eu acho. Ahn, Final do século XIX, início ali do século XX, e ele contestava justamente a ideia de espaço absoluto definida por Newton aqui no Principia, ok? E aí eu quero apresentar porque o princípio de Mar, na verdade, tem um artigo, caso vocês queiram ler, eu vou deixar aqui na descrição um artigo do próprio Mar. É um artigo um pouco difícil, mas que a ideia central ela pode ser filtrada de forma bem neutra, de forma bem básica. E, bom, então, primeiro vamos começar lendo, né, quais são os pontos que o Newton define, para depois a gente ver o que o Mach estava indo contra, né? E por que o princípio de Mach, por que falar do princípio de Mach num curso de relatividade geral? Porque o princípio de Mach foi, digamos assim, o pontapé inicial para o Einstein começar, né, a pensar numa teoria de espaço e tempo. Na verdade, o Einstein pega a teoria, a contestação do Mach sobre a teoria de Newton antes mesmo da relatividade especial. Então, como no caso a gente já passou pela relatividade especial, eu deveria ter falado disso antes, mas não tem problema falar agora, porque no princípio de Mach também, ele dá uma ideia de... Ele já começa a ter aquela ideia da diferença entre a massa inercial de um corpo e a massa gravitacional, que essa sim tem a ver com a relatividade geral, né? Foi o que levou Einstein a construir toda a teoria da relatividade geral. Na verdade, vamos lá, essa questão da massa inercial e da massa gravitacional foi responsável por 90% de toda a ideia que foi se desenvolvendo depois. Então, bom, vamos pegar aqui ó, a definição número 2 do princípio do Newton, né, sobre o espaço. Ele diz o seguinte: o espaço absoluto, então tem um espaço que é absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Eu estou deixando junto a foto, né, do texto, para vocês lerem junto. Mas vamos lá, vamos pegar... Esse aqui é um livro muito difícil, cara. Então vamos pegar primeiro esse primeiro parágrafo aqui, até esse ponto final, o primeiro ponto final, que ele diz o seguinte: o espaço absoluto, em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Ou seja, o espaço absoluto é como se ele fosse um palco, né? É nele que as coisas vão acontecer, é neles que, com relação ao espaço absoluto, que qualquer coisa acontece. Nada acontece sem relação, sem estar ligado, né, como referencial, digamos assim, o espaço absoluto. Então, o espaço absoluto é um referencial absoluto, certo? Se tem algo se movendo, é com relação ao espaço absoluto. E ele vai continuar aqui dizendo o seguinte: espaço relativo é alguma dimensão ou medida móvel dos espaços absolutos. Ou seja, é quase a mesma coisa, a qual nossos sentidos determinam por sua posição com relação aos corpos e é comumente tomado por espaço imóvel. Assim é a dimensão de um espaço subterrâneo, aéreo ou celeste, determinado por sua posição com relação à Terra, né? Se a gente tomar a gente como referencial. Espaços absolutos e relativos são os mesmos em configuração e magnitude, mas não permanecem sempre numericamente iguais. Pois, por exemplo, se a Terra se move um espaço de nosso ar, o qual relativamente à Terra permanece sempre o mesmo, será algum momento parte do espaço absoluto pelo qual o ar passa, e em outro momento será parte do mesmo, e assim com certeza estará continuamente mudando. Bom, para tentar filtrar isso daqui que o Newton definiu, com espaço absoluto e espaço relativo, é o seguinte: imagina que você tem dois corpos se movendo um com relação ao outro. Isso seria o espaço relativo, tá? Então, por exemplo, a Terra está se movendo com relação ao Sol. Ou, se você quiser, ao contrário, o Sol está se movendo com relação à Terra, dependendo do que você quiser tomar como referencial.
Mas esses movimentos relativos, como ele disse, eles são iguais em magnitude e configuração. Magnitude e configuração? Eles são iguais em magnitude e configuração, ou seja, são similares. Porém, a única diferença entre eles é que o espaço absoluto ele é imutável. Tá? Ele é imóvel e imutável. O espaço absoluto ele não translada, por exemplo. Ele está ali parado. E ele não pode ser, por exemplo, você não pode pegar o espaço absoluto, distorcer ele, dobrar ele, sei lá. O espaço absoluto, ele é absoluto no sentido de que, inclusive, os espaços relativos, os movimentos relativos acontecem com relação ao espaço absoluto. Os espaços relativos podem possuir um movimento. Por exemplo, se você pensar em duas caixas se movendo, são dois espaços relativos, mas que se movem com relação a um espaço maior, que seria o espaço absoluto. Tá? Então essa é a ideia de espaço absoluto de Newton. É como então, por exemplo, um outro exemplo que talvez seja melhor. A gente está aqui na Terra, né? Então abaixo aqui da atmosfera é um espaço. Este espaço, as coisas acontecem aqui, né? Então eu posso me mover para um lado e para o outro, eu vou ver outras coisas se movendo para um lado e para o outro, vou poder comparar os movimentos, mas este espaço é um espaço que está imerso num espaço absoluto, entende? Então eu estou aqui na Terra, mas eu sei que fora da Terra tem outras estrelas e etc. E tudo isso está num espaço absoluto, ou seja, espaços relativos são similares em questão de magnitude e configuração, certo? Que no caso ele define aqui como sendo um espaço euclidiano, né? Porque toda a mecânica de Newton é apoiada nas bases de Euclides, né? Na geometria euclidiana, nas transformações de Galileu, que por sua vez são também apoiadas na base euclidiana. E, bom, o que acontece? Então, eu posso comparar espaços relativos. Só que comparar espaços relativos não significa dizer que o espaço é relativo. O espaço em si ele é absoluto, certo? O que você faz é uma comparação, certo? Então, se você se move com relação a alguma coisa, você pode falar, não, eu estou parado e essa coisa que está se movendo com relação a mim, por exemplo. Mas tudo isso ocorre no espaço absoluto. É como duas pessoas andando num palco, por exemplo, como eu falei. Se o espaço absoluto ele for o palco, tudo pode acontecer ali, mas tudo que acontece ali é em relação ao palco. E o mar, né, que fala, ele vem justamente para defender, né? Então eu estou aqui com uma partezinha do artigo do Mar, ele vai contestar essa ideia. E, inclusive, o Einstein pega isso daí como um gancho, né, para a relatividade. O Newton também define aqui lugar, tá? Eu vou só ler o primeiro parágrafo, ele diz assim: lugar é uma parte do espaço que um corpo ocupa. De acordo com o espaço, é ou absoluto ou relativo. Tá? Ele continua isso daqui, é claro, mas ele também define lugar a partir do espaço absoluto, né? Então, primeiro ele define espaço absoluto. Na verdade, primeiro ele define tempo absoluto e depois espaço absoluto. Então, a coisa mais fundamental seria o tempo absoluto e o espaço absoluto. Tempo e espaço são coisas separadas para o Newton, né? Na visão newtoniana da teoria. Então, enfim, inclusive o tempo absoluto ele define aqui como sendo o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza, flui uniformemente, sem relação com qualquer coisa externa, e é também chamado de duração. É o famoso intervalo de tempo, né? Um dia, um mês, um ano, whatever. Mas, enfim. Então, o que acontece? Então, pegando aqui a partezinha aqui a crítica do Mar, né? Deixa eu ver. O Mar, primeiro ele começa com o seguinte. Ele chama, é uma crítica dura mesmo que o Mar faz, porque, bom, no prefácio, né, da 7ª edição alemã, o Mar chamou as concepções de espaço e tempo criadas pelo Newton, né, que as concepções de espaço e tempo que o Newton montou ou criou, de monstruosas, de concepções monstruosas. E ao invés dessas obscuridades metafísicas, o Mar propôs substituir o movimento absoluto de qualquer corpo por seu movimento em relação ao conjunto de estrelas fixas. Na prática, olha só. Primeiro ele já começa, né, o Mar, antes de eu falar da questão da massa, eu gostaria de falar da questão aqui do seguinte. O Mar, ele pensa,
o princípio de Mach, no fundo, é a ideia de que a inércia de qualquer corpo, ela não é uma propriedade intrínseca do corpo. Ela é um resultado da interação entre os corpos distantes. Então, a gente já começa a ver a primeira diferença a ser percebida aqui, a distinção de massa inercial e massa gravitacional. Então, o Mach propõe o seguinte: os corpos eles têm uma inércia, né, uma quantidade de movimento, não é uma característica do corpo ter isso. A inércia surge da interação entre os corpos, né, com o resto do universo, com o resto dos corpos presentes no universo. Além disso, as forças inerciais, ou forças fictícias, como você quiser chamar, como a força centrífuga, força de Coriolis, passam a ser vistas como as forças reais que surgem sempre que o universo distante estiver girando ao redor do corpo de prova. Elas são consideradas como surgindo de uma interação deste corpo sobre os corpos distantes. Vamos lá. Por que isso? Isso é uma questão, na verdade, de simetria. Como eu falei, eu vou deixar aqui o artigo do Mach, caso você queira ler, e um vídeo bem explicativo, né, em inglês, mas que o cara dá uma analogia muito boa, tá? Eu não vou pegar essa analogia para daqui, mas eu vou fazer justamente a ideia do balde d'água de Newton, que é o seguinte, onde que está aqui? Aqui. Primeiro, né, qual que é a ideia? Se você imagina que você tem um balde cheio d'água, e você pega esse balde, amarra a alça do balde numa corda, e amarra a corda num teto, por exemplo. E aí você torce esse balde com a mão mesmo, você vai girando ele, você rotaciona o balde, na verdade, né? E a corda ela vai torcendo. Então você vai girando o balde até a corda ficar bem torcida. Quando você soltar esse balde, né? Você pega e tira a mão, a corda vai começar a distorcer. Então o balde vai começar a girar. Quando ele começa a girar, a superfície da água que está ali, ela está em repouso. Dado um certo momento, depois de um certo instante, o balde, a água dentro do balde começa a girar junto. Ela começa a ficar côncava, então, né? Porque ela está rotacionando. Rotação gera uma força centrífuga, a água quer sair do balde. Então, o movimento do balde é compartilhado com a água, certo? Então, a água fica uma superfície côncava, girando assim. Eu vou tentar deixar na tela aí para vocês verem. Esse é um experimento mental, né? Mas, na verdade, a gente poderia fazer isso, mas é mais fácil a gente colocar aí uma ilustração. E aí, o que acontece? Com isto, a água que está girando ali, né? Ela está girando devido ao balde estar rotacionando. Ou seja, se a gente pegar aquela ideia de espaço absoluto de Newton, né? A água está rotacionando com relação ao espaço absoluto. Inclusive, na verdade, se eu quiser... E aí, né? Enfim, vem a crítica de Mach, que é o seguinte: pare o balde d'água. Você deixa o balde d'água parado. Faça o universo rotacionar, faça as estrelas fixas no céu rotacionarem. O efeito tem que ser o mesmo. Por quê? Porque o espaço ele não é absoluto, o espaço ele é relativo. Se eu posso descrever o movimento de um corpo como, por exemplo, um carro vem da esquerda para a direita. Ele veio da esquerda para a direita, da minha esquerda para a direita. Eu posso muito bem falar que, na verdade, o carro, né, o referencial do carro, pode muito bem falar que ele está parado e eu vou da direita para a esquerda. Então tem uma simetria completa entre os referenciais para que você possa descrever o movimento. Por que seria diferente com o universo? Por que ao invés do balde estar rodando, logo a superfície da água fica côncava por causa da força centrífuga? Por que ao invés disso eu não posso parar o balde d'água e falar, não, o universo que está rotacionando? Se as estrelas fixas no céu, né, se o universo está rotacionando, né, as estrelas do céu estão rotacionando, então a água ela tem que fazer o mesmo movimento, ela tem que se curvar com relação... Ela vai ter que sofrer uma força centrífuga também, né? Só por conta de uma questão de simetria, porque o espaço ele não é absoluto. Eu consigo ter uma simetria completa entre dois referenciais que descrevem o mesmo movimento, certo? Então,
Bom, deixa eu só achar aqui a parte que o Mar fala do balde d'água. Ele diz aqui assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos lá. Ma defende a ideia de que se os movimentos relativos são os mesmos, então os efeitos também têm que ser os mesmos. Esse é o ponto. Quais são os efeitos aqui? Desculpa, quais são os movimentos aqui? A gente está falando de um balde em rotação. Então, Ma defende a ideia de que se os movimentos são relativos, se os movimentos relativos são os mesmos, então os efeitos também têm que ser os mesmos. Esse é o ponto. Quais são os movimentos relativos que a gente estava descrevendo aqui? Bom, um balde com água em rotação. Logo, já que ele está em rotação, a rotação do balde é compartilhada com a água, logo a água começa a rotacionar junto. Por conta de ser um referencial que está em rotação, ela sente uma força, né, para fora do balde, uma força centrífuga. Então ela vira, a superfície dela fica côncava, né? E aí que tá. Eu posso parar o balde e, na verdade, rotacionar as estrelas fixas. Né, digamos que você está no balde. Você é o referencial do balde. Você coloca no referencial do balde. Você vai olhar para cima e vai ver estrelas girando, já que é você que está rotacionando. Mas quem disse que você não pode se colocar em repouso e falar, não, é o universo que está rotacionando? Se o universo, as estrelas fixas, né, como o Mar se refere, eu vou tentar sempre me referir aqui às estrelas fixas, que é a ideia que o Mar se refere. Se as estrelas fixas estão rotacionando, então o efeito tem que ser o mesmo. Qual é o efeito? A força centrífuga. Mesmo que o balde não esteja em rotação, por uma questão de simetria, se ele está em repouso e o universo está rotacionando, ele tem que sentir uma força centrífuga, certo? Porque a descrição ela é completa, a simetria ela é completa. Primeiro eu tenho um balde em rotação com relação às estrelas fixas. Depois eu tenho um balde em repouso e as estrelas fixas em rotação. Mas espera, por simetria, isso é a mesma coisa. No referencial do balde, no referencial da água, ela está rotacionando, ou melhor, quando ela está em rotação, ela está vendo as estrelas fixas girando junto, né? Porque ela está em rotação. Agora, girando junto não, ela está vendo as estrelas girando, né? Porque ela está em rotação, ela consegue se diferenciar porque ela é um referencial acelerado. Só que se as estrelas fixas agora estão rotacionando, a gente também tem como pegar um referencial, digamos, privilegiado, né? Que seria um referencial acelerado, e o efeito produzido no balde d'água tem que ser o mesmo. Ou seja, ela tem que sentir o efeito de força centrífuga. E aí, né, vale muito a pena ver o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Eu não sei se ele é um professor, mas ele fala exatamente isso, só que ele dá exemplo com uma pessoa de patins, dentro de uma sala que está rotacionando. Quando a sala está rotacionando, né, você se sente jogado para trás, porque já que você está de patins, né, você vem e a rodinha, né, te joga para trás. Para desconsiderar o atrito aqui, né, por isso que ele usa patins. E aí você fica grudado na parede. Então você está rotacionando ali e você está sentindo uma força centrífuga, né, tipo, te jogando para fora. São forças fictícias, ou melhor, não vou chamar de fictícias porque elas existem, né, são forças inerciais. Então o que acontece é o seguinte. Imagina que agora esse menino está parado, com patins, dentro dessa sala redonda, e as estrelas fixas começam a girar. O efeito tem que ser o mesmo, como o Mar fala aqui. Se as estrelas começam a girar, ele vai ser jogado para a parede, porque para ele vai ser como se, na verdade, né, as estrelas rotacionando é como a sala rotacionando. A simetria é completa, certo? Então, continuando só a ideia do Ma aqui, né, que eu paguei, Ma defende a ideia de que se os movimentos relativos são os mesmos, então os efeitos têm que ser os mesmos. No entanto, no experimento do balde, por exemplo, né, agora continuando, o que se observa é que quando a água está girando em relação ao conjunto das estrelas, sua superfície fica côncava, que foi a ideia que a gente acabou de conversar aqui. Para Mar, mas não para Newton, o mesmo aconteceria se mantivéssemos o balde com água parado em relação à Terra e girássemos ao contrário o conjunto das estrelas distantes com a mesma velocidade angular
ao redor do eixo do balde. Ou seja, como o movimento relativo entre a água e as estrelas distantes nesse último caso é o mesmo que no segundo caso do experimento original de Newton, Marr defende que os efeitos dinâmicos também têm que ser os mesmos. Isto é, a água também deve subir pelas paredes do balde nesse caso, ela deve sentir uma força então centrífuga, né? Já que se os movimentos relativos são os mesmos, é a simetria completa. Se eu giro o conjunto de estrelas fixas com a mesma velocidade angular, o efeito deve ser o mesmo, então ela deve sentir, a superfície da água deve ficar côncava, certo? Ok. Na página 279, por exemplo, faz o desafio. Tente fixar o balde de Newton e girar o céu das estrelas e então prove a ausência de forças centrífugas. Então, resumindo, o princípio de Marr, né, como eu falei, é a ideia de que a inércia de qualquer corpo não é uma propriedade intrínseca dele, mas sim resultado de sua interação com os corpos distantes, os corpos celestes, né, no universo. Além disso, como eu falei, as forças inerciais, como a força centrífuga e a força de Coriolis, passam a ser vistas como forças reais, que surgem sempre que o universo distante estiver girando ao redor do corpo de prova. E aí que tá. Isso é um outro arrebatamento aqui, por causa do seguinte. Ó, definição 3, Newton. Princípio agora, tá? Definição 3, que é... Deixa eu ver aqui só uma coisa. Definição 3. A força inata da matéria é um poder de resistir, através do qual todo o corpo, no que depende dele, mantém seu estado presente, seja de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Olha o que ele falou aqui. É um poder de resistir. A força inata da matéria é um poder de resistir. Newton está dizendo que a inércia de um corpo é uma característica intrínseca do corpo. Marr está dizendo que a inércia de qualquer corpo não é uma propriedade intrínseca dele. É muito legal colocar essas duas coisas lado a lado, cara. Mas sim o resultado de sua interação com corpos distantes. E aí surge a ideia da massa inercial e da massa gravitacional. Até porque o Newton já define aqui um pouquinho antes a quantidade de matéria, que seria o produto da massa pela velocidade, né? Ele fala... Não, perdão. Ele define aqui. A quantidade de matéria é a medida da mesma, obtida conjuntamente a partir de sua densidade e volume. E a quantidade de movimento, essa sim, né, que é o momento que a gente conhece, é a medida do mesmo obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. Isso é o momento. Então aqui tem que tomar cuidado, porque quando você vai ler o princípio, ele define quantidade de movimento e quantidade de matéria. São coisas diferentes. Tá? Quando você fala quantidade de matéria, você está falando da massa. A massa do corpo. Isso não está associado à inércia? Então, quando você multiplica isso pela velocidade do corpo, sim. Segundo Newton, né? Porque ele diz aqui, a quantidade de movimento é a medida do mesmo, obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. Então ele define a massa primeiro, a quantidade de matéria, para depois definir a inércia. Certo? E aí, fechar aqui o princípio, que eu acho que não vou precisar dele mais. O Marr, eu até grifei aqui, eu acho, ele diz o seguinte, olha só que coisa interessante. O conceito de massa não fica mais claro descrevendo a massa como produto do volume pela densidade, que foi o que a gente acabou de ler aqui na primeira definição. Já que a própria densidade denota simplesmente a massa pela unidade de volume. Então é basicamente andar em círculo, o que o Marr está falando aqui. A definição verdadeira de massa só pode ser deduzida das relações dinâmicas dos corpos. Massa inercial e massa gravitacional. São coisas diferentes. Na prática, são coisas diferentes. São contextos diferentes. O que acontece é que o valor numérico delas é igual. Tá? Um experimento, eu não lembro, o mais recente, eu não lembro quando foi feito, foi 2011? Não foi 2011. Eu não lembro quando foi, mas teve um experimento recente que mostrou que elas são iguais em uma parte em 10 a 11, eu acho. Ou em uma parte em 10 a 8. Eu não lembro se o último experimento comprovou em uma parte em 10 a 11 ou em 10 a 8. Ou seja,
uma parte em 10⁸, vamos colocar assim, que esse eu tenho mais segurança, que realmente foi comprovado, significa que elas são iguais por 8 algarismos significativos. As 8 casas decimais da massa inercial e da massa gravitacional são as mesmas. Tipo, o que a massa do elétron tem a ver com a carga dele, por exemplo? Nada, né? A massa do elétron é uma propriedade diferente da carga. A carga está relacionada com a interação do elétron, né? Com a interação eletromagnética. A massa não entra aí no jogo, na brincadeira, né? Não importa, na prática todo elétron tem a mesma massa, né? E por que então em gravitação a massa gravitacional ela funciona como a carga do elétron? A massa gravitacional era para ser a carga, entre aspas, gravitacional. Ela era para ser a medida era para ser o número que nos diria quão intenso é a interação entre dois corpos, né? Entre um campo gravitacional. Já a massa inercial é aquela que está na segunda lei de Newton, né? É a capacidade do corpo de sair do seu estado de movimento natural. Isso é a massa inercial, tem a ver com inércia, certo? Bom, e aí o que acontece, né? O que levou então o Einstein a pensar? Bom, tem uma série, né, dele, inclusive, muito boa, que mostra, né, a vida de Einstein, né, o Genius, a vida de Einstein, a primeira temporada, e mostra ele pensando exatamente sobre como que o princípio de Mach influenciou ele. Porque se você pega, por exemplo, seria interessante se você fechasse o olho agora e imaginasse uma bola no espaço, só que no espaço vazio, sem nada para comparar com o seu movimento. Então, sem estrelas, sem nada, sem partículas, sem nada, só tem uma bola. Quando você observa essa bola, como que eu vou comparar? Bom, a gente sabe que a aceleração é a derivada segunda da velocidade. Acontece que como que eu vou saber se essa bola está em movimento ou não, se eu não tenho nada para comparar com o movimento dela? Essa é uma ideia que o Newton responderia, bom, pelo espaço absoluto. Ela está se movendo com relação ao espaço absoluto. Mas espera lá. Aí entra Mach, né, Einstein também, que defendia agora o espaço relativo. Por que faz muito mais sentido a ideia de espaço relativo? Porque você fala, bom, né, você poderia pensar intuitivamente também, eu posso descrever sim, eu posso sim saber que essa bola está se movendo, porque é só eu ver se ela passa por mim. Se ela vem da esquerda e vai para a direita, eu sei que ela está se movendo. Aí eu te faço a seguinte pergunta, mas quem disse que não é você que está se movendo da direita para a esquerda e a bola está em repouso? Então tudo é comparado com alguma coisa, o espaço ele é relativo. Não tem como você afirmar sobre o movimento de alguma coisa, se algo está em movimento ou não, se não tiver nada para você comparar com o movimento daquele corpo. Você fala, não, mas então eu estou vendo a bola parada, por exemplo. A bola está em repouso. Já que ela não está passando sobre mim, ela não está se afastando de mim, ela está em repouso. E aí eu te faço a pergunta novamente. Quem disse que a bola não está com uma velocidade e você também não está com a mesma velocidade que a bola? Por isso que ela nunca se afasta de você. Entende? É uma questão de... eu preciso de mais de um corpo para poder comparar o movimento dele. O espaço é relativo. Não existe um espaço absoluto. Porque se existir, eu posso sempre voltar para a seguinte pergunta. Tá, a simetria ela tem que ser completa. Como que você sabe que não é a bola... Desculpa, como que você sabe que não é a bola que está em repouso e você que está se movendo? Ou vice-versa, né? Se a bola está parada. Então, é exatamente essa ideia que o Mach critica no princípio, né, do Newton. E foi exatamente isso que levou o Einstein a pensar, né, sobre espaço e sobre tempo, porque quando questionado sobre espaço absoluto, Newton diz, ele dura, ele é imutável, enfim, ele possui uma configuração, magnitude, ele é imutável, ele não translada, enfim.
e ele existe eternamente. E ao dizer eternamente, ele está colocando duração, tempo. Se ele está colocando tempo, tem alguma correlação entre isso que, enfim, o Einstein, né, foi pensando nisso, né, entre espaço, porque quando Newton foi questionado sobre a existência do espaço absoluto, ele colocou que o espaço absoluto existe por todo o universo, né, ele é todo o universo. E existe eternamente, ele coloca uma ideia de tempo ali. Se ele existe eternamente e o tempo também sendo absoluto, então isso levou o Einstein, certo, a pensar, não, essas coisas não podem simplesmente ser definidas desse jeito. Elas funcionam muito bem em certos regimes. Na verdade, a relatividade geral não mostra que a teoria de Newton estava errada. Mostra que a teoria do Newton está incompleta. Dentro das equações de Einstein, eu acho que está dando para pegar aqui, dentro das equações de Einstein, está ali a equação a lei da gravitação universal de Newton. Ela só está incompleta. É uma questão em certos regimes ela é muito boa. Tanto que a gente conseguiu levar o homem para a Lua, foguetes para a Lua, fazer um monte de coisa. Só que o Einstein construiu uma teoria mais abrangente. Se você pensar como conjuntos, né, que você aprende em matemática, a teoria da gravitação universal de Newton é um conjunto que descreve, que tem elementos, uma lista de descrições, né, descreve muita coisa. Só que a relatividade geral é um conjunto maior, e o conjunto, né, da gravitação universal está contido no conjunto, seria um subconjunto da relatividade geral, né? Está dentro da relatividade geral, está contida na relatividade geral a gravitação universal. E a relatividade geral descreve mais, fenômenos da natureza, né? Como a precessão do perélio de Mercúrio, o desvio da luz por um campo gravitacional, que a gente fez isso pela mecânica newtoniana. E a gente chegou num valor que, igual eu disse, não estava errado, estava incompleto, certo? E por pouco, né, na verdade, por um fator de 2, né, basta você multiplicar por 2, que você pega o desvio observável, medido experimentalmente, previsto pela relatividade geral. Então, o Einstein nunca quis refutar Newton e contra Newton, até porque as bases newtonianas elas são muito fortes. Acontece que ele encontrou uma teoria mais completa. Ele conseguiu juntar gravitação. Na verdade, ele estava preocupado com uma teoria de espaço e de tempo, certo? De descrever essas duas coisas de forma mais fundamental. Quando ele consegue isso, ele vê uma brecha entre a massa inercial e a massa gravitacional serem iguais, e aí ele fala a famosa frase: Deus não joga dados com a natureza. E nessa teoria de tentar generalizar a relatividade especial, ele acaba, meio que sem querer, né, de passagem, criando uma teoria da gravitação junto, né? Então, uma teoria que hoje funciona muito bem, que refuta o espaço-tempo de Newton. O espaço de Newton, na verdade, né? Que o espaço absoluto, ele fala que o espaço é absoluto e imóvel, imutável. Só que se ele é imutável, como que a relatividade geral, na verdade, ela diz o seguinte, ela diz o contrário, né? Ele é mutável. Você pode pegar o espaço, dobrar ele, se tem uma massa muito grande, esse espaço ele se curva. O que era uma linha reta já passa a ser uma geodésica, então a geometria já mudou, né? Então, enfim, gente, isso foi, de certa forma, uma aula. Eu não precisei escrever nada no quadro, porque, enfim, não faria sentido, né? Hoje foi mais filosofia, digamos assim, né? Princípios matemáticos de filosofia natural, não é à toa que esse livro tem esse nome. Princípio de Mach, refutando as ideias de Newton, né? Na verdade, o Mach sim queria refutar o Newton, ele criticou duramente o Newton, chamando suas ideias de espaço e de tempo de monstruosas. E, bom, enfim, então, o Einstein vendo tudo isso, né? Na época ali do Mach, Newton já tinha virado farinha, ele construiu a teoria da relatividade especial primeiro e depois foi para a geral. E é o nosso próximo passo, né? Ir para a relatividade geral. Então, é isso aí, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!